Bem-vindos! Bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui hoje para conversar sobre utensílios para os doces. Muita gente me pergunta, Veri, quero ingressar no mercado dos doces, o que eu tenho que investir? No que eu não posso abrir mão? Quanto eu vou gastar trabalhando com os doces? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os utensílios essenciais. Então, o que eu preciso te dizer? É que batedeira, micro-ondas, fogão, geladeira, são coisas que provavelmente você já tem em casa e são, é claro, os utensílios iniciais básicos, tá? Dá pra viver sem o micro-ondas dentro da cozinha? Dá, mas ele dificulta um pouco a sua vida, o fato de não ter. É importante ter um micro-ondas, tanto que quando eu fiz o meu estúdio aqui, eu fiz questão de colocar um micro-ondas. Por que eu fiz questão? Porque facilita a vida, mesmo que eu eventualmente nem vá usar tanto ele nas lives, enquanto eu tô preparando uma coisa, já tá adiantando ali alguma coisa, às vezes eu tô fazendo um preparo pra fazer vídeo ou pra poder trazer pra vocês. Micro-ondas, gente, numa cozinha hoje em dia é essencial, é uma coisa que você deveria ter em mente como importante. Vamos falar primeiro da batedeira? Quando a gente fala de batedeira, pensando no mundo dos doces finos, tá? Que é o mundo que eu trago pra vocês aqui ao longo do nosso trabalho. Você usa pouco, tá? Eu uso muito pouco a batedeira pros doces finos, uso, mas não é tipo que nem pra bolo, bolo usa muito mais. Mas eu não tô aqui pra falar com você a respeito dos bolos, eu tô aqui pra falar a respeito dos doces. Então uma planetária básica é suficiente pra você trabalhar tranquilamente, tá? Agora, em relação a forno, para doces finos, um forno assim é mais que suficiente, tá? Esse aqui é um forninho elétrico, ele tem duas entradinhas, ele é mais que suficiente, porque são poucas coisas de doces finos que vão pro forno. Às vezes é um brownie, né? Às vezes é um mini pudim, então você não precisa tanto de um forno. Melhorou, galera? Que bom. Só que eu sei que é muito difícil uma confeiteira que só faz doces finos e não faz bolo, né? Eu não tenho especialidade em bolo pra dar aula. Eu faço bolo muito bem, mas eu não tenho essa experiência toda pra te falar a respeito dos diversos fornos que existem no mercado, porque se eu fizesse só aula de bolo, eu estudaria isso para poder passar para você com mais segurança. Como eu não dou só aula de bolo, eu não me foquei, eu não posso te dizer, forno tal, forno Y, não posso. Vou te dizer o que eu tenho. O que eu tenho aqui no ateliê é um forno de lastro, que é aquele forno que tem tipo uma pedra embaixo, né? Então ele é um forno de lastro. Ele é um forno que é relativamente barato, acho que a gente na época, já faz anos que a gente deve ter esse forno já há uns 8, 9 anos mais ou menos, mas quando a gente comprou ele era assim, R$500, R$600. Ele deve estar hoje, sei lá, uns 1.500. Não sei se passa disso. Ele não é um forno caro, só que ele é um forno assim perigosíssimo. Ele esquenta muito rápido. Deu bobeira, tá 300 graus dentro do forno. Então tem que estar com o termômetro do lado, acompanhando. Mas a gente pegou o jeito e hoje a gente não troca por nada, porque dentro dele cabem 9 formas, 10 formas, 9, 12 formas de bolo. Então é rapidinho, a gente bate, assa, já tá tudo pronto, hein? Ajuda muito na produtividade. No começo a gente tinha só esse aqui é antiguinho, a gente tem ele desde o comecinho do nosso trabalho. Na verdade, esse aqui era da casa da minha mãe. Quando a gente começou a trabalhar com os doces, a minha mãe tinha esse forno, com o tempo ela cedeu pra gente. E esse forninho aqui, ele é guerreirinho, mas ele pra bolo não é muito bom, porque cabem ali 2 formas por vez. Então, se você tem um número de encomenda maior, você já não vence trabalhar com ele, tá? Outra coisa importante do micro-ondas é você ver o tamanho interno dele. Tenta procurar de 28 litros pra cima. Esse daqui é um 32 litros, se eu não tô enganada. Micro-ondas muito pequenininho, se você for apurar algum doce dentro, não cabe pote nenhum dentro. Então ele tem que ter uma entrada boa. O micro-ondas assim de 32 litros você vai gastar na faixa de R$500, R$600. Ele não tem esse dinheiro, não tenho como dispor. Posso começar com micro-ondas menor? Claro que você pode começar com micro-ondas menor, sem problema nenhum. Você pode começar com um pequeno, mas programe-se para eventualmente comprar um micro-ondas maior. Ainda falando dos utensílios grandes, não é urgente um liquidificador, tá? A gente não usa liquidificador para os nossos doces finos, exceto para um ou outro bolo oleoso, como por exemplo eu fiz um dia para vocês num vídeo que tá no curso
curso lá do método, a gente fez, acho que tá no curso do método, acho que não tá no YouTube não, um bolo de cenoura, um brigadeiro de avelã recheado com bolo de cenoura. Daí eu fiz o bolo de cenoura, precisei do liquidificador para poder fazer o bolo. Mas assim, do básico das minhas receitas do dia a dia, a gente não usa liquidificador. Um mixer de mão é suficiente para poder mixar eventualmente alguma coisa que você precise. Então, entre investir no mixer de mão e um liquidificador, eu investiria no mixer de mão. Eu acho mais tranquilo. Mais uma perguntinha aí, Mar? Ou tá travando? Sim, qual a marca do seu forno? Melhor vasilha para ir ao micro-ondas? Meu forno é um Electrolux, mas ele é antigo, tá? Mas eu acho que deve ser bom ainda. Micro-ondas, gente, é plástico ou vidro, tá? Os de metal diz que pode se não tiver nenhuma borda. Eu não arrisco. Eu sei que pode, mas eu não coloco, tá? Micro-ondas é isso aí. E tem que ver se ele é BPA free, tá? Pra não ter problema de contaminação, porque o BPA é perigoso pra saúde. Quando a gente fala de outro utensílio desses grandes, os equipamentos maiores que a gente está conversando, que vale a pena você investir, eu acho que você vai usar muito, e esse sim eu acho que é interessante você investir, e nem sempre a gente tem em casa, tá? É um processador de alimentos. É um processador de alimentos que seja grande, tá? Tipo 2 litros, 1,5 litro. Tem que ser um processador de alimentos. Pra quê? Pra triturar as frutas secas. Se vai acontecer muito assim, preciso triturar pistache pra colocar em volta do doce. Preciso triturar avelã pra fazer uma trufa de Ferrero Rocher. Aí você precisa disso, porque ficar na faca ali, você perde muito tempo, e um processador é essencial pra várias coisas que você venha a fazer, tá? Então é algo a se pensar. Hoje não, desde que eu me conheço por gente, existem uns kits de processador que vem já com tudo, né? Tem o liquidificador, tem o processador, então às vezes compensa comprar um desses. A gente tem um desses inclusive, mas a gente até nem sei se a gente tem o liquidificador dele, mas quebrou já. A gente usa o processador mesmo, a gente quase não usa o liquidificador aqui dentro, então é mais pra uma coisa ou outra, assim, que você vai acabar usando o liquidificador. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena você investir, e se você não puder fazer isso no começo do teu negócio, tá tudo bem, mas se você puder começar o teu negócio e já fazer um planejamento financeiro para um dos seus primeiros investimentos depois, antes de comprar coisas chiques que eu falo, né, batedeira mais cara, uma espátula mais chique, segura teu dinheirinho e investe num ar-condicionado. Tá? Veri, mas eu moro no frio, não precisa. Precisa. Eu moro no calor, não precisa. Precisa. Um ar-condicionado é muito útil para várias coisas. Por exemplo, hoje tá 4 graus ali fora. Se eu tiver com o meu ar desligado, aqui dentro da minha sala fica facilmente 7, 8 graus. Eu sobrevivo a 7, 8 graus? Com certeza, mas se eu for trabalhar com chocolate eu não consigo. Chocolate fica duro rápido demais, ele já não me deixa trabalhar direito, então é complicado. Mesma coisa no calor, né? Se eu trabalho numa terra muito quente, que tá lá 42 graus lá fora, por mais que a minha cozinha seja arejada, ela vai acabar ficando ali com 35, 36, 32 graus. Chocolate consegue? Não consegue. Aí, resultado, eu vou ter que acordar muito cedo pra pegar, né, o friozinho da manhã, friozinho, se aqui isso é possível, né, em algumas cidades da manhã, pra que eu possa trabalhar com chocolate, ou eu vou ter que trabalhar com ele mais tarde, tipo meia-noite, 1 da manhã. E aí começa aquela situação, confeiteira não tem vida, realmente, não tem nesse tipo de situação, não tem muito jeito. Então, o que eu preciso te dizer? Você tente se programar para investir no ar-condicionado e siga as orientações técnicas, tá? Por exemplo, minha sala tem tantos metros, então veja o que quem está te vendendo indica em relação ao número de BTUs, para você não investir isso, né? E de repente você não ser o suficiente, enfim, tá? Mas assim, ele se paga pela necessidade que você tem aí de trabalhar. Algum comentário até aqui, Marco? Eu quero falar de mais um equipamento grande antes de entrar nos utensílios menores. Balança, termômetro. Vamos chegar neles daqui a pouquinho. Comprei um kit processador, liquidificador e batedeira planetário da Philco. Amei, minha melhor aquisição. É bom esse kit, é da Philco nosso também. É bom. É assim, você usa muito, ele quebra meio logo, mas que ele dure uns 3, 4 anos, você compra outro. A gente fez isso, né? Aqui a gente já tá, acho que no 3º ou no 4º kit. 5 anos. 5 anos, é o 3º kit que a gente tá. A gente vai quebrando, a gente vai trocando. É assim, gente, tá?
Outra coisa que eu acho interessante você investir, vale a pena você se programar, é para uma panela mexedora, para fazer brigadeiro. No entanto, não se empolgue em fazer isso um primeiro investimento, tá? Entre todos os utensílios grandes que eu te falei, todos os equipamentos grandes que eu te falei, essa panela mexedora é a menos urgente, tá? Ar-condicionado é mais urgente que panela mexedora, por exemplo, no meu ponto de vista. A panela mexedora, ela vai te ajudar a partir do momento em que você tenha uma demanda de encomendas maior. Então, você tem mais encomenda, você tem que tá puxado, enfim, aí você passa a pensar em investir numa panela dessas, tá? Pense que ela entra na tua empresa quase como uma funcionária. Se não for pra você poder vender mais, não compensa. Ela entra na tua empresa quase como uma funcionária. Desculpa, eu tava testando o áudio aqui. Eu tô ouvindo minha voz, a Marcia tá assistindo meu vídeo, ela tá com saudade, já tá na minha frente e tá assistindo meu vídeo. Você acredita numa coisa dessa, gente? Poxa vida! Veri, temos algumas perguntas aqui no Insta. Diga, Mar. Veri, quanto a geladeira? Fico muito preocupada usando a mesma geladeira tanto pra casa quanto pros doces. E é falar sobre geladeira, esqueci. Foi bom que você me lembrou, porque antes da gente passar pros utensílios pequenos, eu quero falar sobre a geladeira. Geladeira todo mundo tem em casa. A gente sabe que normalmente quem vai trabalhar com doce já possui uma geladeira. Realmente é complicado você misturar a mesma geladeira com a produção de casa, tá? Porque em casa a gente corta a cebola, guarda na geladeira, às vezes tem um peixe, né? Ou outras coisas que dão cheiro. Salgado tem um cheiro muito forte. Então é complicado. Dá pra começar separando? Dá! O que você pode fazer? Comprar Tupperwares grandes, daqueles... Eu chamo Tupperware, mas nem é Tupperware, né? Aqueles potes de plástico com tampa, né? Grandes, que caibam direitinho na gaveta da tua geladeira e você coloca tudo que for da produção de doces ali dentro, fecha e guarda. Fica tudo guardado dentro de um pote fechado, né? Só que isso aí não é sustentável. Isso funciona, tipo, bem no comecinho. Mas assim, acho que realmente esse investimento até antes do ar-condicionado poderia ser algo a se pensar. Uma geladeira só para a produção dos doces. Especialmente se você vai trabalhar com chocolate. Porque o chocolate, ele ocupa muito espaço, né? Especialmente porque o chocolate, não que ele vai ficar armazenado na geladeira, mas ele vai para a geladeira para poder fazer a temperagem, para poder desenformar. Só que quem trabalha com doce, eu acho lindo aquele... Eu já falei pra vocês isso, né? Eu acho lindo chefes de cozinha que vem aqui, te ensinam, se faz uma bandejinha. Eu faço também isso, quando eu faço a live eu faço 2 bandejinhas, tem um frigobar, é a coisa mais fofinha, eu coloco 2 bandejinhas ali dentro, daí sai 2 bandejinhas. Mas na vida real não é assim, ninguém faz 2 bandejinhas, porque uma forminha de chocolate, ela vai ter lá 8, 10 docinhos. Quando você tem 16 docinhos, 20 docinhos, quem trabalha com doces finos recebe encomenda de 100 desse, 100 daquele, 100 daquele outro. E aí, você vai fazer de 16 em 16, esperar os bonitinhos desenformar pra colocar mais 8? Ah, não vai, né? Você precisa de uma geladeira, de verdade, pra colocar lá aquele monte de forma, desenformar tudo de uma vez. Então, isso é a praticidade que vem acontecendo conforme você cresce no teu negócio. É claro que tudo é um passo a passo, né? Talvez, pra quem tá exatamente começando, ainda dá. Mas conforme você cresce, você vai vendo a tua necessidade. Aí você vai crescendo conforme a tua necessidade. Como um freezer, por exemplo. A gente começou investindo numa geladeira e depois logo num freezer. Hoje a gente tem acho que uns 4 freezers aqui no ateliê e umas 4 geladeiras, umas 5, 6 geladeiras, já tô até perdida. Mas a gente usa muito, né? Mas assim, eu não saí comprando 4 freezers, eu não cheguei na loja e falei, me veja 4 freezers. Não, a gente comprou um, aí tipo, a gente ficou assim, meu, precisa mesmo gastar com isso, porque não é barato. Um freezer bom é R$2.000, R$2.500. Ah, então tá, agora precisa. Então tá, a gente foi lá e comprou mais um. Daí passou mais um tempo, cara, não tem jeito, não tem como escapar, tem que comprar mais um. Então hoje a gente tem, até tô vendendo um, se você quiser comprar, tá em promoção, tô me desfazendo porque eu tô com muito freezer. Agora a gente não tá precisando tanto de freezer mais, porque eu vou diminuir minhas encomendas, ano que vem menos casamentos, já falei pra vocês. E aí por conta disso eu tô me vendendo um, se quiser me chama no direct que eu te passo as informações, já fazemos aqui uma negociação. Diga, Mar. Qual marca de panela você indica? A mexedora eu não indico nenhuma, porque eu não conheço as que estão modernas no mercado agora. Aqui eu tenho
dessas pequenas é uma Benedita Pan, mas ela é muito antiga. Eu não sei se a Benedita Pan está com a mesma qualidade que ela estava quando eu comprei. Quando eu comprei era muito boa, mas isso faz... A gente tem 12 anos de mercado, deve fazer uns 11. A gente comprou bem no começo, tipo um ano e pouco de empresa, a gente já comprou ela. E ela, nossa, guerreira, sempre trabalhou muito, agora ela tá meio que aposentada, porque hoje eu tenho uma da Braslaer, só que ela não é panelinha, ela é uma panela daquelas de chão, tipo, enorme. Ela é panela bem industrial mesmo, gente. Quantas latas cabem lá dentro de leite condensado? Bem, umas 60? Ela cabe umas 60, 80 latas de leite condensado na panela que a gente tem hoje. É a que a gente usa porque a gente trabalha com muito. Benedita Pan é a melhor. Então Benedita Pan, gente, eu gosto. A gente trabalha 5 quilos de leite condensado. 5 quilos a gente trabalha. Quanto dá 5 quilos de leite condensado, gente? Uma lata é 400, então seriam... Umas 2 e 13. A gente trabalha, mas ela cabe mais. A gente sempre trabalha com isso, sim, mas ela cabe mais. A gente tem medo de que Então tá. E aí, gente, é o seguinte, a gente falou dos utensílios maiores. Agora eu quero entrar no que é de pequenininho que você não pode abrir mão. É importante, tá? Uma coisa que eu te digo que vale a pena você investir é isso aqui, ó. Potinhos descartáveis. Você compra em casa de embalagem, gente, isso aqui mudou a nossa vida. Bobeira, ninguém te fala, tá? Mas assim, abri um granulado, sobrou aquele restinho, põe aqui a etiqueta e guarda. Gente, é bobeirinha, mas faz toda a diferença esses potinhos aqui pra guardar restinho de brigadeirinho, restinho de coisinha, vai pro freezer, tudo apilhadinho, bonitinho, você nunca mais se perde. É vida, tá? Pode comprar, você usa até estragar, depois você joga fora e compra outro. É melhor do que você ficar se enfiando nos potes caros, porque pote caro você acaba quebrando e enfim, tá? Então é diquinha boba, mas faz toda a diferença. Outra coisa que não pode faltar é balança. No mínimo ela tem que pesar a cada 2 gramas, mas eu prefiro que seja a cada 1 grama, tá? Então se ela pesar de 1 em 1 grama é melhor, porque os nossos doces muitas vezes são pesados. Não consigo te indicar uma marca boa de balança. Não consigo porque a gente já passou por quase tudo. A gente já comprou balança de R$400, que quebrou. A gente já comprou balança de R$19,90. Que durou pra caramba, até que quebrou. Então, assim, a gente trabalha em grande volume, né? Então, eu tenho 8 balanças na minha cozinha, quebrou uma, tem outra, joga fora, compra outra, sabe? Então, hoje a gente tem comprado essas balanças, assim, de R$30 a R$45, e que pesam de 1 em 1 grama. Tá? Tem funcionado, é assim que a gente tem feito. Eu comprei uma balança bem bonitinha aqui pro meu estúdio. Quem me acompanha já viu uma vermelhinha, coisinha mais fofa que é, bonitinha, mais ordinária. Então, assim, pra comprar coisa bonitinha, gente, você tem que procurar coisa eficiente, que funcione. Então, um teste que eu faço na balança, quando eu vou comprar na loja, eu ligo a balança e eu coloco alguma coisa em cima. Ela tem que pesar imediatamente, tá? Porque se ela ficar, tipo, deu peso, não compre. Porque se você vai trabalhar com 500 doces, já pensou, você coloca um brigadeiro lá e ele fica deu peso. Não dá. Você põe, vê, deu, beleza, próximo e vamos agilizar. Ela tem que ser rápida, tá? É a única coisa que eu te dou de dica da balança. Diga, a chefe Ana Costa está acompanhando lá. Oi, Ana! Tudo bem? Gente, a Ana tá abrindo uma inscrição, uma semana gratuita. Não sei se já tá acontecendo, mas é de bolo caseiro, maravilhoso. Quem quer aprender bolo caseiro, vai lá, até eu vou acompanhar a semana gratuita da Ana. Ó, e daí é o seguinte, voltando aqui pros nossos utensílios, que não pode faltar na tua cozinha, copos medida, tá? Copo medida, colher medida, é importante. É importante também que não seja tão vagabundo, no sentido de, aquele quebradinho lá na casinha do tio da esquina. Por quê? Porque especialmente colher medida pode ter variação, às vezes de 1 grama, 2 gramas, dependendo da receita, a receita dá errado. Tá? Então compra de uma marca boa, de um Tupperware, de uma marca mais que não seja tão baratinho mesmo, tá? Porque daí você tem mais garantia. E faz o seguinte, pega uma colher de sopa, enche de água e coloca na balança. Se deu 15 gramas, tá certo, tá? Porque uma colher de sopa pesa 15 gramas de água. Mas é bom você ter uma ideia, porque esses copos medidas são essenciais. Normalmente, quando a receita diz use uma colher de sopa, não é uma colher de mãe, é uma colher medida. Você tem que ter um kit de colher medida bom
sempre, tá? Sempre perto de você. Outra coisa interessante também de ter é copo medidor. Isso aqui é 4 ou 5 reais e ele também vai te ajudar, especialmente quando é para receita líquida, né? Ah, precisa de 300 ml de leite. Você põe aqui, fica muito mais fácil, também é algo que não é caro e que vai te ajudar bastante. Agora que não pode faltar, ainda falando dos utensílios, aqui, peraí, espátulas, né? De vários tipos, não adianta, você vai ter que ter umas 20 espátulas, não tem como fugir. A gente usa muito e aí você vai descobrir qual você gosta mais. Daí a pouco você vai ter ciúme, essa é a minha espátula do brigadeiro. Vai acontecer, mas pra você chegar nela, você vai ter que testar várias. E não tem jeito, porque às vezes eu gosto de uma espátula que minha mãe não gosta, e acho que é muito essa afinidade com a espátula, uma relação meio assim. Mas uma que eu te digo pra comprar, não deixe de ter, porque vai fazer falta se você não tiver, é essa. Ela é meio curva, tá vendo? Tá? Essa espátula aqui, ela é importantíssima. Eu uso demais essa espátula, mas demais mesmo, tipo, praticamente pra tudo. É uma espátula importante de ter, tá? Ela é levemente curva, ela serve pra passar coisinha em cima do doce, ela serve pra alisar a lateral de bolo, ela serve pra tirar algum pedacinho de chocolate que ficou colado na bancada, ela serve pra tudo, ela é ótima. Diga, Mari. Vê, plástico você usa pra massa de brigadeiro? Eu uso esse plástico aqui para massa de brigadeiro. Isso também estava na minha lista dos doces dos utensílios essenciais. Saco de micro-ondas, tá? Saco de micro-ondas você compra, tem que ser para micro-ondas, tá? E eu tenho de 2, 3 tamanhos pra cozinha. Esse daqui é o menorzinho que eu tenho, acho que tem até menor. Esse aqui é o que eu uso aqui na sala de gravação, mas na minha cozinha eu tenho até um rolo dessa altura, assim, um sacão desse tamanho. Gente, a gente usa pra tudo, porque como a minha panela faz muito brigadeiro, a gente tem umas gavetões grandes, assim, que a gente coloca, a gente põe o saco e põe ali pra poder esfriar. Então é importante, saco é importante. E outro saco que você tem que investir é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, esse saquinho aqui, ó. Desse saquinho aqui, que é saquinho pra pirulito, tá? Você vai em casa de embalagem, compre. Isso daqui, tamanho 10 por 20, tá? É saquinho pra pirulito. Gente, isso aqui é coringa. É coringa, pra você não precisar gastar um sacão desse. Porque esses sacos aqui não são baratos, né? Então, assim, às vezes você quer só fazer um pinguinho de chocolate. Quantas vezes isso não acontece num docinho, né? Você quer só fazer um negocinho ali. Põe aqui dentro o chocolate, amarra, põe no micro-ondas, derrete, corta a pontinha com a tesoura e pá, pá, pá. Gente, é prático pra caramba. Não pode faltar esse utensílio aqui, tá? Vê, mostra novamente a espátula curva. Mostro. Essa aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma reta pra você poder comparar. Tem uma reta aqui também. Ó, é um kit. Esse aqui eu comprei o kit, tá? Eu comprei aqui em Curitiba na Doca. A mãe foi embora? Não. Ó. Tá, eu comprei esse kit. 2 curvas, só que uma de ponta fina e outra de ponta redonda. E uma reta. Mas assim, o que eu uso mesmo é essa. Essas aqui só me quebram um galho às vezes. Eu uso essa. Dá pra ver bem? Dá. Beleza. Tá? Bom, vamos continuar a falar aqui dos itens. Termômetro. Termômetro, você consegue viver sem ele no começo, tá? Então, não é assim, oh meu Deus, preciso de um termômetro já, imediatamente. Você consegue trabalhar tipo 1 ano sem termômetro? Consegue, tá? Não vou ficar dizendo pra você que não tem como. Tem, até porque quem é confeiteira boa vai te ensinar a trabalhar sem. Então eu te ensino também dentro do curso lá a trabalhar sem termômetro, inclusive pra chocolate, então dá pra fazer. Mas se você quiser investir em termômetro, você vai precisar de 2 termômetros. Você vai precisar de um laser e você vai precisar um daqueles de palitinho, tá? Por quê? O laser, ele é bom, por exemplo, pra você medir temperatura de chocolate. Aí você faz o chocolate, pá, dá aquele tiro do laser e ele já mede a temperatura certa, enfim, fica ótimo. Agora, quando você vai trabalhar com uma calda, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma calda, aí você tem um problema, porque daí a calda, a superfície não é boa pra medir, você tem que medir o meio. Pra medir o meio, você precisa colocar ali. Mesma coisa no forno. Se eu tô medindo ali a temperatura, eu abro e dou um tique do laser. O frio de fora já bagunçou, já não dá certo. Então, pra medir um forno, eu preciso também do palitinho,
que daí eu posso pôr ali dentro e fico olhando de fora. Então você vai ter que investir nos 2 tipos de termômetro, tá? O de palitinho é mais barato. Então começa pelo palitinho, porque o chocolate também dá pra medir com palitinho. Então o palitinho é o primeiro que você investe. Com o tempo você vai ficando mais rica, aí você vai investindo no de laser, porque o de laser é mais caro, tá? Me perguntaram também lá nas perguntinhas da caixinha de perguntas do fouet, se eu indicava alguma marca. Gente, eu nem sabia que fouet tinha marca, então não indico. Tem que ser um fouet bom, né, firme, que quando você bata ele te dê firmeza suficiente para fazer a mistura que você precisa, tá? Bom, outra coisa que me perguntaram é se era essencial sair comprando moldes de silicone para docinhos, tá? Gente, não é essencial. Tem uma infinidade de doces que você pode fazer que não usam molde de silicone. No entanto, é claro que é um diferencial você ter doces com formato, né? Por exemplo, aqui eu tenho um formato de borboleta, né? Um formato de rosa. Mas isso pode ser um segundo momento, tá? Você pode começar com os doces infinitos que não precisam disso e com o tempo, puxa, agora eu vou inserir um de rosa no meu cardápio. Vai lá e compra o de rosa e insere no cardápio. Não vá na loja e compre todos os moldes, porque dá vontade, eles são lindos, são maravilhosos. Mas é importante, uma dica que eu te dou e que ninguém me deu quando eu comecei, faça o seu cardápio, siga aquele roteiro que você já tem no teu cardápio. Insira de vez em quando uma coisa nova, você não precisa comprar a loja inteira, tá? Inclusive, eu tô até fazendo um canal de desapegos no meu Telegram, eu vou postar depois nos stories, desses dias eu posto, que daí até eu posso mandar pelo correio, se alguém quiser. Eu vou me desfazer de um monte de molde que eu não uso. Tenho meus doces do cardápio que saem sempre, a gente fica com aquele... Gente, eu já cometi muito esse erro, eu tenho caixas de moldes que não uso. Então, assim, você tem que avaliar se você vai usar, porque senão você faz o quê? Isso aqui custa 20 reais. É 20 reais que podia estar no meu bolso, que podia estar pagando a conta lá de casa, que podia estar pagando o leite do meu filho. Mas não, tá aqui, ó, parado sem usar, tá? Então você tem que avaliar se você vai realmente usar. Pode investir? Deve investir? É claro, mas avalie. Outra coisa que eu quero falar com vocês sobre forma de chocolate. Ó, eu uso, na verdade, no meu ateliê. O desapego? Beleza, depois eu posto, não, hoje não, tá? Hoje tá meio conturbado o dia, semana que vem eu posto nos stories, aí vocês pegam lá e aí eu consigo dar atenção pra vocês. Ó, esse daqui é uma forminha que eu comprei pra chocolate. As minhas forminhas são essa, ó, elas são todas de acetato. Aqui, se você entrar na minha cozinha, você vai encontrar... Eu acho que por baixo umas 1000 forminhas desse estilo. A gente trabalha com esse modelo para trabalhar. A mãe acho que mais, ela falou a mais que isso. Umas 2, 3 mil ela tá falando. Porque a gente compra, a gente gosta desse modelo, a gente vai lá e compra 10, 15. Porque isso aqui é baratinho, você vai pagar... Tem loja que você vai pagar R$1, tem loja que você vai pagar 2, tem loja que você vai pagar 4. Mas não passa muito de R$4 esse tipo de forminha. Então, eu não trabalho com esse tipo de forminha aqui, tá? Que é o polipropileno. É linda, é maravilhosa, mas ela aqui, ó, comprei essa semana, R$29,90. Mas se você não trabalha, por que você comprou? Veio pras aulas, tá? Porque eu tenho que trazer pra vocês nas aulas as coisas diferentes. Então eu comprei essa com dor no coração e tristeza na alma. Mas comprei, porque eu sei que eu preciso trazer isso pra aula de vocês. Mas imagine se eu tivesse... Ó, vamos supor que eu tenha, por exemplo, uma encomenda de 500 docinhos desse. Ó, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10. Vou precisar comprar umas 20 forminhas dessa, né? Porque não vai caber 50 na minha geladeira. Então eu vou comprar umas 20 dessa. Vou pagar R$2 cada um. Quanto que eu vou investir? R$40 em forminhas para poder atender os 500 doces. Porque eu vou fazer, depois eu vou tirando, vou fazendo de novo, vou reutilizando da mesma forma, óbvio, né? Mas 20 cabe na minha geladeira. Agora, vamos supor que eu preciso investir com 20 dessa. Aqui eu ia gastar R$40, aqui eu vou gastar 600. Ou eu vou fazer de forminha em forminha, até conseguir fazer 500 doces. Aí a pessoa olha pra mim e fala, ai, Veri, eu não sei por que eu viro noite, eu não venço trabalhar. É claro que você não vence trabalhar, você faz de 10 em 10 doces. Nunca. Não existe isso, gente. Então eu trago pra vocês coisas pra vocês ganharem produtividade e ganhando dinheiro também, tá? E a última coisa que eu queria falar pra você investir, que não pode faltar na tua cozinha, luvas de vinil. A gente usa muito. Pra enrolar docinho, a gente usa muito, não tem jeito. Então investe. Luva de vinil, você tem que ter sempre lá uns 4, 5 caixas que você vai sempre usar, tá? Agora é a vez de vocês falarem.
Falei. Mas é que eu tinha muita coisa pra falar e eu acho que foi legal, né, gente? Gostaram? Comenta aí. Sim, o pessoal tá gostando. Qual marca é essa forma de polipropileno? Essa que eu comprei é da Prime Chef. Mas eu nem sei se tem marca melhor, pior. Eu comprei essa. Não sei te dizer, tá? Essa até era mais barata da loja. Eu tava procurando a opção mais em conta. Porque eu sou pão dura. O pessoal tá gostando. Ai. A Drica tá perguntando se a luva pode ser a preta. A preta é nitrílica. Pode, mas a nitrílica é mais cara. E pro brigadeiro a nitrílica não é tão boa. Ela é melhor pra chocolate. Mas pode, mas é mais cara. Eu sou pão dura. Lembra que eu sou pão dura? Eu já contei isso pra vocês, né? Qual o saquinho de confeitar que você usa mesmo? Eu uso saco de confeitar mesmo, tá? Eu tenho dois aqui, ó. Esse aqui é da Prime Chef, que é mais barato. Mas ele não é tão bom, ele é mais fininho, tá vendo? Ele é meio ranhurado, mas ele é mais barato. Então, assim, ele serve pra algumas coisas. Se eu vou trabalhar com chantilly, por exemplo, que é macio, aí eu consigo usar. Porque se eu for trabalhar com uma ganache pesada, ele vai estourar, ele não vai aguentar. Então, você tem que saber o limite do que é barato que você está usando. Aí, se eu quero trabalhar com uma coisa mais forte, mais pesada, aí eu uso esse saco aqui, ó, que tá sem marca. Mas eu acho que é da Blue Star ou da Mago. Tá? Ó, ele é bem mais forte, ele tem uma resistência bem forte na lateral, então é esse que eu uso. Também compro de 50, porque de 50 é mais barato, né? É do que comprar de 10 em 10. Então é uma coisa que eu vou usar e não estraga. Eu até comprei esses dias desse saco aqui ó, da Star Pan, na verdade, esse que eu comprei. Mas tem várias marcas, ó, que são tamanhos diferentes. E o saquinho que eu falei aquela hora, que daí não é pra trabalhar com bico, tá, gente? Esse saquinho aqui é pra quebrar galho. É esse aqui, tá? Tipo, eu preciso de um pouquinho de chocolate, eu ponho aqui dentro, derreto. Eu preciso só dar um risquinho aqui pra colar. Você sabe assim, aquela coisa, preciso colar noz que caiu de cima do camafeu. Às vezes acontece. Aí, puxa vida, vou ter que pegar um saco. Não, gente, põe no saquinho, põe pontinho. Esse aqui é um coringuinha, tá? Mas ele não faz trabalho de bico. Peri, preciso de muitos bicos de confeitar? Não. Pra rechear a casquinha de chocolate, deixa eu ver se meus bicos estão aqui, porque a gente usou bastante essa semana. Tem alguns aqui. Você vai precisar talvez de um M, de um perlê e um pitanga, tá? Pra começar pra trabalhar aí com casquinha de chocolate. Pode ter outros pitangas, enfim, não tem problema. Eu gosto desses bicos grandes pra trabalhar com o docinho, tá? Pra recheio. Eu só uso os bicos delicados, até tem um kit aqui lindo, maravilhoso, uso bastante, inclusive tá bem sujinho porque a gente usa mesmo bastante. Mas esse kit aqui eu uso mais pra decoração fina. Às vezes um acabamento de bolo, até mesmo pra algum docinho, mas um acabamento mais delicadinho. Mas normalmente o que eu uso são os bicões mesmo, pra rechear rápido também pela produtividade. Veri. Pra batedeira, é melhor bowl de plástico ou de inox? Olha, depende do que você vai fazer, tá? Se você vai trabalhar, por exemplo, com os doces finos, eu vou te ensinar, por exemplo, no curso um recheio cremoso que é batido na batedeira. Tanto faz se é inox ou se é plástico, não tem problema. Agora, se você vai fazer um buttercream pra decorar bolo, não é a minha praia, eu não ensino buttercream, mas eu sei que tem que ser de metal, porque você precisa resfriar rápido e aí ele precisa disso. Então depende do objetivo, né? Para as aulas aqui, quando eu fui comprar, minha mãe me deu de presente de aniversário, mas eu escolhi o vidro, mas o vidro não é algo que eu colocaria na minha produção nunca, em hipótese nenhuma. Isso aqui é para aula, porque em aula eu quero mostrar o recheio para vocês, quero mostrar o ponto, é muito melhor pra mostrar na aula, mas isso aqui pra cozinha é inviável, tá? É bonito, mas é bonito pra decorar uma cozinha pra aquela mulher que é dona de casa rica e que não faz nunca encomenda nenhuma, porque não tem sentido. Veri, o que pode substituir o tapete de silicone, já que é caro? Boa, eu ia falar sobre tapete de silicone e não falei. Ó, eu tenho esse tapete aqui, que eu comprei numa loja aqui do centro de Curitiba, paguei R$40, eu acho. Não foi mais que isso, não. Esses aqui a gente comprou no mercado Angelone, se eu não tô confundindo. E foi tipo, tava promoção, tava 20 e poucos reais, assim, então também é um tapete bem bom e serve super bem. Só que pra banhar chocolate eu não gosto muito desses tapetes, porque parece que sempre fica aquela bundinha. E aí tem uma solução caríssima e super complicada. Papel manteiga.
papel manteiga, gente. Você não precisa de um tapete chiquérrimo. Pra começar, você usa papel manteiga. Tá? Você vai precisar do tapete chiquérrimo para algumas coisas. Por exemplo, eu ensinei lá na aula que tá lá para meus alunos dos Inesquecíveis, que alguns vocês viram que foi ao vivo e depois ficou disponível, uma glucose que é no forno e tudo aquela só dá no tapete, tá? Então, às vezes, tem uma coisa ou outra que você vai ter que precisar. Mas são tão poucas coisas que, na média, o papel manteiga vai te resolver. Na grande maioria das coisas, o papel manteiga vai te resolver. Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo!